Certo, vamos começar. Então, o Trump está na China agora. Ele chegou, eu vi algumas imagens, mas não consegui muita informação, além de que, bom, ele parece estar num clima amistoso, ele se encontrou com o Xi Jinping e os dois parecem estar bem à vontade. Qual é a sua impressão geral? O que você tem até agora? Certo. Olha, tem várias coisas estranhas sobre essa visita. Primeiro, os chineses só confirmaram mesmo, de fato, pouco antes de tudo começar. Segundo, normalmente quando há encontros nesse nível tão alto, existe toda uma série de reuniões preparatórias, em que vários representantes se reúnem e trabalham bastante para montar a pauta e garantir que cada lado saiba exatamente qual é a posição do outro. Desta vez, nada disso aconteceu. Quer dizer, até houve algumas reuniões meio confusas, com o Scott Bessent envolvido, mas foram bem curtas, porque acabaram sendo interrompidas por causa do conflito com o Irã. Então parece, para dizer de forma simples, que pelo menos do lado americano, tudo foi muito mal preparado. É uma visita de 2 dias, pelo que eu entendi, o que não parece muito tempo. Quer dizer, ele vai para a China só por 2 dias. Eu diria que, considerando que ele não vai para a China com frequência, para dizer o mínimo, dava para esperar que ficasse pelo menos 3. Eu acharia que seria uma boa chance para realmente conhecer as pessoas direito. E quando a gente olha quem ele está levando junto, gente como Elon Musk, Tim Cook e esse pessoal todo, bom, me parece basicamente que todos estão indo com o objetivo de fechar negócios e conseguir, digamos, uns bons contratos com os chineses. Para mim, não parece que eles estejam se preparando para uma conversa realmente séria e profunda sobre as muitas coisas que estão acontecendo no mundo. O tipo de conversa que a gente esperaria entre líderes de 2 países tão poderosos. Então, eu acho que o Xi Jinping vai acabar desmontando o Trump. Digo, o Trump não vai estar bem preparado. Ele não parece nem um pouco preparado. Está indo para essa reunião com cartas muito fracas na mão. A guerra dele com o Irã está longe de ter acabado. O Xi Jinping tem todos os fatos na ponta da língua. Ele vai estar, como sempre, extremamente bem informado. Todo o time chinês vai estar extremamente bem informado. Eles conhecem cada assunto de cabo a rabo. E aí vem o Trump, com aquela equipe de aliados, basicamente amigos de negócios, e como eu disse, os chineses vão acabar desmontando eles. Como eu disse, é meio incomum, né? É um tipo de reunião meio estranha, de várias formas. Eles confirmaram, acho que ontem. Mas outra coisa que também acho fora do normal é que faltam mais ou menos 6 meses para as eleições de meio de mandato. Normalmente, quando a eleição está chegando, eu tenho a impressão de que os presidentes dos Estados Unidos não ficam muito animados para fazer uma grande viagem. Eles costumam ficar por aqui, né? Fazendo campanha para o partido. Então, isso quer dizer que o Trump realmente quer fazer isso? É isso? Sim, ele está desesperado para se encontrar com Xi Jinping. Pelo que parece, ele vem tentando marcar essa reunião desde que virou presidente. Tenho ouvido de várias fontes que ele tem bombardeado os chineses com pedidos e exigências para conseguir esse encontro com Xi Jinping. E ele anda bem frustrado por não ter conseguido organizar isso antes. A reunião, claro, lá na Coreia do Sul, em outubro, como a gente lembra, não foi nada boa para ele. Mas basicamente, como você comentou, ele meio que se convidou. Simplesmente anunciou, vou para a China em março. Bom, agora já estamos em maio. Mas foi isso que ele fez. Ele continua muito interessado em se encontrar com o Xi Jinping. Ainda espera, eu acho, que os chineses deem para ele alguma coisa para levar para casa antes das eleições de meio de mandato. Porque ele acha que isso vai impressionar os eleitores dele. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas enfim, é o Trump. Uma coisa que me deixou um pouco decepcionado é que, no fim das contas, eles deixaram o Marco Rubio ir para a China com ele. Pelo que eu entendo, as sanções ainda estão valendo. Elas não foram suspensas em relação ao Marco Rubio. Então,
Ele está visitando a China como secretário de Estado, mas assim que deixar o cargo, mesmo que volte para o Senado, essa sanção continua. Ou seja, ele não pode ir para a China em nenhuma outra função. Ele está lá simplesmente porque... Enfim, ainda assim eu fiquei um pouco decepcionado. Você acha que a China simplesmente não considera isso algo importante? O que você acha disso? Yeah, I think so. I think so. At one level, Eu acho que sim. Acho que sim. Quer dizer, de certa forma é estranho que o secretário de Estado dos Estados Unidos não possa ir à China e não possa ir à China junto com o presidente. Mas sendo bem sincero, o Rubio não fez nada como secretário de Estado. Ele não foi a Moscou, não foi à China, não participa das negociações com o Irã. Ele tem sido o homem ausente desse governo. Às vezes ele diz umas coisas que soam meio inteligentes, mas pelo que parece, é só isso que ele faz. But that's all he ever does, it seems to me. Yeah. Okay, so let's look at the Certo. Então vamos olhar para as demandas dos dois lados. Mesmo que o Trump esteja bem mal preparado, a gente pode resolver as coisas para ele. Uma das questões são os 3 Bs: a soja, a carne bovina e a Boeing. Isso é algo com o qual o Trump claramente quer fechar algum acordo. E aí você acha que a China está aberta aos 3 Bs? Do you think China is open for the 3Bs? Well, I think they probably are up to a certain point. Olha, eu acho que sim, até certo ponto. Acho que é a China. Então eles não vão simplesmente deixar o Trump voltar para os Estados Unidos de mãos abanando. Não acho que esse seja o jeito chinês de fazer as coisas. Então acredito que eles vão comprar um pouco de soja, um pouco de carne bovina, talvez alguns aviões da Boeing, mas nada que realmente mude de forma convincente a dinâmica geral do comércio. E em todas essas áreas, a China está se afastando. Eles já estão importando carne de vários lugares, da América Latina, do Brasil, e soja também. E se a gente falar de aviões da Boeing, estamos muito perto de uma situação em que a China vai começar a produzir seus próprios aviões de aviação civil. Eles não vão precisar mais. Não vão precisar da Boeing por muito mais tempo. They're not going to need Boeings for very much longer. They'll be building their own big, what's it, the C929, I can't remember its name, but the big wide body with its new engines. Within 2 or 3 years, China will be focusing on building its domestic air fleet. And by the way, this is huge. This is huge. The Russians are now building their own aircraft, the MS-21s and the Tupolev Tu-14s. But if China starts to build, mass-produce, big, wide-bodied civil aircraft, technologically at least as good, probably better than the American ones, at probably a fraction of the cost, then this is going to change again the entire dynamics around the world. And China has an enormous domestic market, so it can sustain production of these aircraft, and it can overtake the United States. In a decade's time, it might even be the Americans who are buying Chinese aircraft rather than the other way around. And I am not exaggerating. E claro, o Trump gostaria que a China abrisse mais o mercado para vender mais ímãs de terras raras. Você acha que a China vai ceder alguma coisa nesse sentido? Olha, tem um artigo interessante aqui da Reuters que explica bastante sobre essa situação. Aparentemente, a China impôs restrições às exportações de terras raras para os Estados Unidos em abril do ano passado. Depois, no outono, eles apertaram ainda mais essas restrições. Aí, depois dos acordos feitos em outubro, houve uma certa flexibilização, mas só voltando ao nível de abril. Ou seja, as restrições de abril continuam valendo. E isso está tendo um impacto cada vez maior. Alguns tipos de terras raras já estão com oferta criticamente baixa, e os custos estão subindo rápido. Em alguns casos, o preço aumentou mais de 150%. Então os americanos estão numa situação bem difícil em relação às terras raras. Uma das pessoas que vai estar lá, eu reparei, junto com o Trump, é o chefe da NVIDIA. E claro, ele também vai participar. Então é evidente que eles querem que a China alivie os controles sobre as terras raras.
Mas eu não acho que os chineses vão fazer isso. Eles podem até dar a impressão de que estão cedendo, mas com o tempo, a gente vai perceber que não estão. Acho que a partir de agora, a China vai manter os Estados Unidos numa coleira bem curta quando o assunto for terras raras, porque eles não confiam nos americanos. E sabem que os americanos usam essas terras raras não só para fortalecer o próprio exército, que está sendo ampliado justamente para enfrentar a China, mas também para aumentar seus estoques e poder travar uma guerra econômica mais eficaz contra a China no futuro. Então, eu realmente não acho que os chineses vão ceder. Não tem motivo para a China fazer isso. Sabe o que a China ganha em troca? Pois é, você quer alguma coisa de mim, mas eu também quero, quer dizer, você precisa me dar algo em troca. Certo? Mas é bem americano, quer dizer, é muito americano mesmo. Os americanos querem ter tudo do jeito deles, querem as duas coisas ao mesmo tempo. Quando pedem alguma coisa, partem do princípio de que é um direito deles ter aquilo, mas nunca sentem que têm qualquer obrigação de oferecer reciprocidade. E isso tem sido desastroso. Outra questão é o Besson. Em certo momento ele estava bem empolgado, quase irritado, falando sobre como a China tem uma enorme reserva de petróleo. Ele disse que a China não deveria guardar isso para si e que devia abrir, liberar, sem mencionar que toda essa situação foi causada pelos Estados Unidos bombardeando o Irã, né? Então foi assim que o problema, a crise, começou. É isso. Mas é tipo, por que a China tem essa reserva? Claro, é porque o país está se preparando para uma situação exatamente como essa. Bom, de fato, quer dizer, a China não deveria ter uma reserva de petróleo só para que a gente mantenha os preços mais baixos, o que beneficia os americanos e coloca os Estados Unidos numa posição melhor, onde eles podem até impor um bloqueio contra a China. Quer dizer, isso é terrível. É inacreditável quando a gente para pensar que falem desse jeito. O triste é que essas ideias acabam virando argumentos repetidos nos Estados Unidos, e aí muitos americanos passam a repeti-los, jogando de volta para você. Se houver uma crise no mercado de petróleo, a culpa é toda da China, porque eles estariam estocando petróleo. Esse tipo de coisa. Certo. Então, do ponto de vista da China, uma coisa que os chineses querem ver é o mercado americano de carros elétricos se abrir. Ok, isso é algo que os Estados Unidos, pelo que parece, não conseguem fazer. Mas eu percebi um problema aí. Acho que foi há 1 ou 2 meses que o Trump estava falando sobre carros elétricos chineses em parcerias com fabricantes locais nos Estados Unidos. Só que depois ele parou de falar disso. Me parece que dentro do círculo dele, existem 2 forças em confronto. De um lado, tem gente que quer ver mais produtos e serviços chineses entrando no país, do outro estão os mais duros, os linha dura. Então, você não acha que é isso que eles estão fazendo ali? Claro, com certeza. Quer dizer, se fosse uma questão de coprodução e projetos conjuntos, Ótimo. a China é totalmente a favor disso. Eu sei bastante sobre esse assunto, porque, veja, é o que vem acontecendo com os russos. Os russos têm importado muitos carros elétricos, mas disseram para a China, a gente gostaria de desenvolver nossa própria produção interna. E os chineses responderam, tudo bem. Tudo bem. Tem investimento, tem fábricas sendo construídas. Às vezes, saem carros chineses dessas linhas de produção e os russos gostam de colocar um nome russo neles. Mas todo mundo sabe que são chineses, e tudo bem. Funciona bem, todo mundo fica satisfeito. Nunca houve problema com isso. Se os Estados Unidos realmente quisessem fazer o mesmo, não teria problema nenhum. Mas é aí que está a questão. O Trump fala sobre isso. Algumas pessoas nos Estados Unidos vão apoiar, outros grupos vão se opor. O pessoal de Detroit vai se opor, porque, bom, eles ainda estão basicamente fabricando carros com motor a combustão, porque é o que eles sabem fazer. Eles não querem mudar o jeito deles de trabalhar.
Eles querem que o Trump continue protegendo as indústrias deles. To protect their industries. And the workers who work in these factories. E os trabalhadores que atuam nessas fábricas, nas fábricas de Detroit, foram doutrinados a achar que esse é o jeito de preservar os empregos deles. E o Trump é muito sensível a isso. Então eu te digo o que vai acontecer. Vai ser o caso da Huawei de novo. A gente quer que os chineses venham, que tragam toda essa tecnologia pra gente. Depois a gente vai tomar essa tecnologia. Aí vamos começar a falar um monte de coisas desagradáveis sobre os chineses, dizendo que eles estão usando essa tecnologia para espionar a gente. E vamos acabar destruindo tudo. Então, de novo, se eu fosse a China, eu teria muito, mas muito cuidado com o que os americanos vão dizer. E eu diria, de forma bem direta, se vocês acreditam no livre comércio, deveriam permitir que a gente exporte nossos carros para vocês, se querem exportar seus carros a combustão de Detroit para cá. Tudo bem. Olha, a gente não está dizendo não. A Chrysler e a Cadillac querem mandar pra gente aqueles carros pesados, baseados em tecnologias de 30 anos atrás. Tudo bem, sejam bem-vindos. Mas, se quiserem desenvolver a própria tecnologia de carro elétrico, como o Musk fez com a Tesla, aí sim. Ótimo. A gente tem uma fábrica, como você já me disse várias vezes, da Tesla na China. Fica em Xangai e está indo muito bem. Mas não trate o comércio desse jeito de eu ganho, você perde, como você sempre faz. Porque se fizer isso, não vai dar certo. É curioso, sabe? A China é sempre acusada no Ocidente. Você sabe o que quer dizer mercantilista? Basicamente, é quando o comércio é conduzido a partir de uma posição de poder, poder político e militar. Então você impõe uma proteção muito forte, protege suas indústrias internas e faz isso de forma exclusiva, justamente para fortalecer o poder político, econômico e militar dentro do país. Foi a política que os ingleses seguiram no século XVIII, só para lembrar. A China é sempre acusada no Ocidente de ser mercantilista desse jeito. Mas o país que realmente é mercantilista são os Estados Unidos. São eles que pensam dessa forma, não a China. Eu só acho o seguinte, tudo bem, eu entendo que eles precisam proteger os empregos da indústria automobilística nacional e tal, mas e se deixassem entrar uma pequena quantidade primeiro, pelo menos para ver como o mercado reage? Aí o consumidor poderia dar um retorno, e isso colocaria uma certa pressão nas montadoras americanas. Eu acho que pressionar um pouco para que elas sejam mais inovadoras é algo bom, não é? Mas do jeito que está agora, é zero. Nada pode entrar. Tem gente até falando em ir para o México para comprar. Eu sei. Com certeza. O que você está descrevendo, aliás, é exatamente o que os russos fizeram. Os russos importam veículos elétricos chineses e agora fazem isso em grande escala. Mas eles também têm produção conjunta, estão aprendendo com essa produção conjunta com os chineses e estão lançando seus próprios veículos elétricos. As duas fábricas russas já estão fazendo isso. Esse é o caminho que eles escolheram. Eles não estão, aliás, tentando tirar os veículos elétricos chineses do mercado russo. Porque, de novo, eles entendem o valor da concorrência. Se você elimina isso, acaba com uma indústria que vai ficar ultrapassada muito rápido. Mas os americanos nunca vão fazer isso. E, sinceramente, eu não estou convencido de que a gente vai ver um acordo sobre veículos elétricos. Muita gente diz que vai haver um acordo, mas eu não tenho tanta certeza. Acho que os grupos de pressão nos Estados Unidos, que querem manter a proibição atual das importações de veículos elétricos chineses, são fortes demais. Infelizmente é isso mesmo. Quer dizer, no fundo eu tenho a sensação de que as empresas americanas, as grandes corporações no geral, simplesmente não gostam de concorrência. Não acham. Peter Thiel disse isso. Sabe, o Peter Thiel uma vez ele estava fazendo uma palestra para uns estudantes de Stanford. Ele disse algo tipo, monopólio é ótimo, vocês deviam tentar fazer isso, porque deixa a vida muito mais fácil. Algo assim. E claro que deixa.
easier, something like that. Of course it So- does. Claro que sim. Another thing, I do think they need to have some Outra coisa que eu serious acho que eles discussion realmente is about precisam these discutir com sanctions. seriedade Okay, so são essas the US sanções. keep on adding Porque, veja, os the Estados companies Unidos that, continuam adicionando empresas à lista, sancionando companhias chinesas. E a China já deixou claro que, dentro do território chinês, não é permitido cumprir essas sanções. Então, agora, como você previu, o Citi e o JP Morgan acabaram agindo de acordo. E o que está acontecendo? Empresas chinesas estão processando o Citi e o JP Morgan na China, dizendo que eles estão agindo de forma ilegal, que não estão permitindo transferências de dinheiro de uma conta para outra, de um banco para outro. Vamos ver como isso vai se desenrolar nos tribunais. Mas enquanto isso, esse é um ponto em que Trump, quer dizer, a China e os Estados Unidos, precisam chegar a algum tipo de acordo e não deixar todas essas empresas e bancos no meio desse fogo cruzado, não é? Not put all these companies and banks in the middle, isn't it? Yeah, absolutely, but he's not going to because he doesn't. Sim, com certeza. Mas, de novo, ele não vai fazer isso, porque ele simplesmente não entende. E a ideia de que ele não pode impor sanções a quem quiser é algo tão fora da capacidade dele de imaginar que qualquer coisa que se discuta ou se combine não vai ter efeito real. E nos próprios Estados Unidos, eles estão tão viciados em sanções que, mais uma vez, a ideia de que o país não pode sancionar quem quiser, em qualquer lugar, é algo que a classe política jamais vai aceitar. Agora, na minha opinião, e eu realmente acho que essa é, de longe, a história mais importante deste ano até agora, é o seguinte: com a China sendo hoje, em termos de paridade de poder de compra, de longe a maior economia do mundo, com a China prestes a se tornar também o maior mercado consumidor e já sendo o principal ator no comércio global, vai ser impossível manter o regime de sanções se a China não apenas continuar nessa posição, o que eu acredito que vai acontecer, mas também seguir adiante nesse caminho. Which I believe it will, but continues to follow it through. Because more and more companies and Porque cada vez mais pessoas, empresas, investidores e países ao redor do mundo, quando têm essa escolha, seguir as sanções americanas e enfrentar problemas na China, ou ignorar as sanções e fazer negócios com a China, vão começar a optar pela segunda opção. As sanções só funcionam, só podem funcionar quando se tem uma posição dominante na economia mundial. E os Estados Unidos já não têm mais isso. Até agora, a China vinha mais ou menos acompanhando as sanções. Não totalmente, não por completo, mas evitava enfrentar os americanos diretamente nesse ponto. Agora que está fazendo isso, a era das sanções está chegando ao fim. Vai levar alguns anos, talvez uma década, mas elas não são mais sustentáveis. but they are not sustainable anymore. Just fundamentally, I do think De forma bem básica, eu realmente acho que a China quer ter uma relação mais administrável com os Estados Unidos. O que foi dito no passado, acho que o embaixador, em certo momento, o embaixador chinês nos Estados Unidos, disse que queria que os dois países aumentassem a cooperação e reduzissem o atrito e a confrontação. Foi isso que ele disse, e ele até apresentou uma lista. Ele falou algo como ampliar a lista de cooperação, encurtar a lista de problemas e promover um diálogo com mais interação e menos enganação. Então foi isso que ele disse na época, e essa fala já foi citada muitas vezes. Dá para ver, portanto, a atitude geral da China em relação a essa relação bilateral, certo? Mas os Estados Unidos querem domínio e hegemonia. US wants dominance and hegemony. Yeah, Right. exactly. I mean, it's So how does it completely work? different. It's Certo. completely different things. Então, como é que isso funciona? São coisas completamente diferentes. Quero dizer, por exemplo, dizer que a China não quer duplicidade. Pois é, os Estados Unidos hoje em dia são totalmente sobre autopromoção. É como pedir para um mentiroso compulsivo parar de mentir. Ele vai continuar fazendo isso. Ou para um trapaceiro parar de trapacear. O que a China quer, não só com os Estados Unidos, na minha opinião, mas com todo mundo, é uma relação que seja pacífica, acessível. Stable and predictable. Sim, This is what China basically wants. It wants É isso que a China basicamente quer. Ela quer um sistema de comércio global pacífico, estável e previsível. O que faz todo sentido. Muito racional.
A gente sempre fala sobre como a China é racional, muito racional mesmo. Do ponto de vista chinês, isso aumenta a prosperidade do povo chinês e também a prosperidade de todo mundo. E como a prosperidade de todos cresce, a da China cresce junto. É assim que os chineses enxergam a situação. Os americanos veem tudo de um jeito completamente diferente. Eles olham tudo em termos de poder e dominação. Então, a questão não é se o sistema é pacífico, estável ou previsível. A questão é, quão fortes nós somos em relação aos outros? Podemos dominá-los e fazer com que façam o que queremos? É uma forma de pensar totalmente diferente. Eu acho que na China as pessoas estão percebendo cada vez mais isso. Já nos Estados Unidos, acho que muita gente simplesmente não enxerga essas diferenças, porque estão tão acostumadas ao poder, ao exercício do poder, que acham impossível abrir mão dele. Exercise of power that they find it impossible to give up. Yeah, I think so. I mean, Sim, eu acho que sim. Quer dizer, nesse período em que o Trump está visitando Pequim, tem, na verdade, outros líderes visitando a cidade, o presidente do Tajiquistão, por exemplo, e também outro país. Isso mostra que a China já não vê essa visita como um evento tão importante assim. E isso também quer dizer que eles não esperam muito do Trump. É essa a minha impressão, sabe? from Trump. That's my feeling, There right? you go. There you go. This Obrigado. Pois é. E olha, eu não sei se isso acontece na China, mas ainda circulam muitos rumores em Moscou de que o Putin vai para Pequim. O líder dos Estados Unidos e o líder da Rússia indo se encontrar com Xi Jinping na China, isso mostra bem onde está o centro da diplomacia global hoje. É um fato importante, que não deve ser ignorado. E no fim das contas, também mostra exatamente o ponto que você acabou de mencionar. Para a China, a relação com os americanos é extremamente importante hoje. Mas não é mais exclusivamente importante como, digamos, teria sido lá em 1997. in the way that, say, in 1997 it might have been. Yeah. I want to talk a little bit about Iran and might come back to Quero the falar um pouco US, sobre o Irã. because it's- Talvez eu volte a falar dos Estados Unidos, porque tudo isso está conectado. A situação no Irã agora, o cessar-fogo está por um fio, não é? Os Emirados Árabes atacaram o Irã recentemente. E também teve uma coisa: o Pentágono revelou a localização de um submarino com armas nucleares. Acho que para mandar um aviso ao Irã ou algo assim, porque o Trump rejeitou a proposta iraniana. Semana passada, lembra quando a gente conversou? Eles estavam quase finalizando um memorando, tipo uma página só, mas parece que isso não vai acontecer. Então parece que a situação está piorando de novo. Em que ponto a gente está agora nessa guerra com o Irã? So where are we in the Iran war now? Well, I'm going to tell you what I think. I've said this on one of my Bom, programs. eu vou te dizer o que eu penso. Eu já falei isso em um dos meus programas e agora muita gente está comentando sobre isso. Eu acho que aquilo que os russos costumavam dizer sobre os americanos, de que eles eram incapazes de cumprir acordos, a gente já passou desse ponto. Agora eles são incapazes de negociar. Eles simplesmente não conseguem conduzir uma negociação com o outro lado. Eles partem do princípio de que negociar significa que os Estados Unidos fazem uma lista de exigências, que podem aumentar quando quiserem. O outro lado tem que se submeter imediatamente a essas exigências. E se não fizer isso, os Estados Unidos partem para cima. Esse é o estilo americano de negociação hoje. E como eu disse, se o outro lado aceita as exigências americanas, então assim como a noite vem depois do dia, novas exigências vão aparecer. This is so. What is happening? O que está acontecendo é que os americanos estão se deparando com um país, o Irã, que diz: não, nós não estamos dispostos a fazer isso. Não podemos simplesmente concordar com o que vocês querem. Vocês nos atacaram. Existem consequências que vêm disso. Nós temos nossos objetivos, nossas metas e nossos interesses, e vocês precisam levá-los a sério. Agora, os americanos acham isso impossível de entender. O Trump acha isso impossível de entender. Ele fica furioso quando os iranianos respondem. E pelo que eu vi das propostas iranianas, para mim elas parecem exatamente o tipo de coisa que se coloca como exigência no começo de uma negociação. At the start of a negotiation. And then the parties meet and you talk about them. Aí os partidos se reúnem, conversam,
Há concessões de ambos os lados, e com o tempo, algumas dessas exigências acabam caindo. O Trump não enxerga as coisas dessa forma. O resultado é que tudo está voltando a dar errado, e a gente está escorregando de novo para uma guerra. E eu lamento dizer isso, mas acho que assim que ele voltar da China, não importa como a viagem corra, ele vai começar a voltar para o caminho da guerra. Se do ponto de vista dele a viagem for boa, ele vai se sentir eufórico, animado, confiante, e isso vai fazê-lo querer entrar em guerra. E se der errado, ele vai se sentir irritado, humilhado, abatido, e isso também vai fazê-lo querer voltar para a guerra, porque agora essa é a posição padrão. E eu também tenho a sensação de que o fato de eles terem assassinado líderes iranianos e matado 168 meninas na escola não parece incomodar eles em nada, né? Eles não veem isso como algo que precisa ser levado em conta ao lidar com o Irã. Não encaram isso como um problema, certo? Exatamente. É só uma coisinha trivial. Quer dizer, como é que os iranianos ousam se preocupar com detalhes tão pequenos assim? Quer dizer, mais uma vez existe um racismo profundo aqui. E ele funciona de novo. Matar 160 meninas iranianas é uma coisa. Agora, se o Irã atingisse um navio de guerra americano e, digamos, morressem 60 soldados dos Estados Unidos, o impacto seria enorme. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Você teria toda a megafonia da mídia americana furiosa reclamando disso em todos os lugares. E também todo tipo de gente que nós dois vemos nos comentários dos nossos vídeos. E cada vez mais, aliás, eu vejo no Twitter, nos Estados Unidos, exigindo uma vingança enorme, tremenda contra o Irã por ousar fazer uma coisa dessas. Você acha que o Trump quer que a China se envolva na situação do Irã ou não? Ele disse que não, e eu acredito nele. Acho que para o Trump, considerando que tudo isso começou como uma forma de assustar e impressionar os chineses, e talvez até, como algumas pessoas dizem, para restringir o fornecimento de petróleo do Irã para a China, acho que para ele, ver os chineses chegarem e resolverem tudo por ele seria uma humilhação enorme. Ele quer que a China... Sabe, eu mencionei que o historiador Ajay Taylor falava dos europeus, que eles queriam usar a Rússia como uma torneira, que podiam abrir e fechar quando quisessem em situações como a do Irã. É exatamente assim que o Trump quer usar a China. Ele quer usá-la como uma torneira que ele abre e fecha quando bem entende. Então ele quer que os chineses apareçam e pressionem os iranianos por ele quando for conveniente e depois, quando conseguir o que quer, que os chineses simplesmente desapareçam. Essa é a money brain thing. That's his very manipulative approach to this. Mais uma coisa sobre Taiwan. Pessoalmente, eu não acho que eles falam muito sobre Taiwan. Acho que nem tem neste momento pressão. Eu tenho a impressão de que o Trump, de modo geral, não está tão interessado em Taiwan. I agree. I don't think he likes Taiwan. Concordo. Acho que ele até gosta de Taiwan, na verdade. Sabe, o negócio com o Trump é o seguinte. Primeiro, ele não gosta de Taiwan porque eles fabricam os chips e ele acha que isso devia ser feito nos Estados Unidos. Então ele não gosta deles por esse motivo. Tem outra coisa também, que é o fato de que, claro, eles são chineses. Então o fato de os taiwaneses serem chineses, e como ele tem sentimentos bem complicados em relação à China como um todo, ele realmente não quer se envolver. Quer dizer, para ele é uma parte da China com a qual ele não quer perder tempo. Essa é a minha opinião. E aí, quer dizer, eu detesto alguns desses jornalistas, sabe? Repórteres. Eles sempre provocam sem necessidade. Então, teve uma coisa. Um repórter perguntou para ele se ele ia levantar aquelas questões de direitos humanos, e em especial sobre aquele cara, o Jimmy Lai. E ele disse que ia. Eu não acho que ele vai. O que você acha? Sim. Sabe, o Jimmy Lai é a pessoa que chegou a dizer abertamente que queria que os Estados Unidos jogassem bombas atômicas na China. Por que qualquer repórter
mencionaria o nome dessa pessoa. Name this person's name, Well, quite. Well, right? quite. Well, there you go. Well, Pois there é, you go. pois é. Tá vendo? Tá vendo? One thing Uma I coisa do são os remember direitos humanos. Direitos humanos. A China tem que libertar quem a gente quiser. E aí a gente pode ir lá e explodir eles. And we can go ahead and blow them up. I mean, that's, I mean, Quer dizer, eu prefiro não falar mais nada, porque se eu falar, eu acabo dizendo alguma coisa. something I will. Stämmer bis pile up hat there. Well, Tucker Carlson one time Olha, had a o conversation Tucker with Carlson uma vez teve uma Sagar, conversa com o Sagar, sabe, o apresentador do Breaking Points, o Sagar. Eles disseram uma coisa bem interessante. Disseram que os Estados Unidos são o único país onde pessoas de outros países vêm até aqui para fazer lobby com o governo americano para bombardear o próprio país de origem. their own home country. É verdade. Não é interessante isso? Com certeza, é verdade. Yeah. They were talking about Eles estavam falando de alguns iranianos, sabe, que estavam comemorando o fato de o Irã ter sido bombardeado tão pesadamente, com tanta gente morta. Eram iranianos comemorando isso. who were celebrating that. Sim, Okay. Certo, então, eleição britânica. Tá bom, me explica essa eleição britânica. Nas eleições locais, os dois partidos perderam. Então, quem é o vencedor? Lost. So who's the winner? Yes, yes. So the big winner is Reform. which sim, Nigel sim. Farage is part Então, o grande vencedor foi o Reform, o partido do Nigel Farage, que teve cerca de 1/4 dos votos, mais do que qualquer outro, muito mais do que o Partido Trabalhista. such an old. O Partido Trabalhista ficou com mais ou menos 17%, o que é catastrófico para um partido tão antigo e tradicional. Normalmente, o voto trabalhista fica entre 34% e 40%. Então, 17% é desastroso, é algo existencial mesmo. Os conservadores também foram muito mal. Eles também ficaram por volta de 17%. E o nível histórico de votos dos conservadores costuma ser até mais alto que o dos trabalhistas, entre 35% e 45%. Então, para eles estarem com 17%, é péssimo. No lugar disso, quem se destacou foi o Nigel Farage, com um partido nacionalista inglês de direita, muito bem sucedido em áreas de classe trabalhadora. A principal bandeira dele é ser contra a imigração. É basicamente um partido anti-imigração. This is an anti-immigration party. É the anti- one. And the other party that did well. E o outro partido que se saiu bem, ficando em segundo lugar, foi o novo Partido dos Verdes, que virou o novo veículo da esquerda britânica. Então, o Partido Trabalhista, cada vez mais, especialmente entre os jovens, já não é visto como um partido de esquerda. A gente vê os mais jovens, os ativistas de esquerda, pessoas na casa dos 20 e 30 anos, migrando para os verdes e eles ficaram em segundo lugar. The Greens. And they came second. Do you think Você acha que esse apoio aos verdes e ao Reform é realmente genuíno? Ou as pessoas estão só protestando contra o Partido Trabalhista e os conservadores? the establishment? No, you're right to ask the question because usually in local Você tem razão em fazer essa pergunta, porque normalmente nas eleições locais, o voto é mais um voto de protesto. Depois, nas eleições gerais, as pessoas costumam voltar para os partidos de sempre. Mas eu acho que desta vez é diferente. Acho que todos os sinais mostram que os eleitores de direita estão migrando cada vez mais para o Reform. Lembre que os conservadores estão na oposição, então, em tese, eles não deveriam estar perdendo votos. No Reino Unido, partidos de oposição geralmente recuperam votos, não perdem. Mesmo assim, eles continuam perdendo votos para o Reform, mesmo estando na oposição. Já no caso do Partido Trabalhista, eu acho que há muita raiva contra ele, vinda de vários grupos de pessoas que se consideram de esquerda. E como os verdes estão se tornando uma opção muito atraente para esses eleitores, eu não acho que eles vão voltar para o trabalhista tão cedo. Voters that I don't think they're ever coming back to Labour either. So we are in a period of transition from one Estamos vivendo um período de transição, saindo de um tipo de política, trabalhista, liberal, conservadora, trabalhista, conservadora, e também o Partido Liberal, que aliás está desaparecendo, para um novo tipo de política, em que a direita é representada pelo Reform e a esquerda pelos verdes. A diferença é que, historicamente, como talvez as pessoas na China esperassem,
a classe trabalhadora se identificava com a esquerda e votava no Partido Trabalhista. Agora, cada vez mais no Reino Unido, os trabalhadores estão se identificando como de direita e votando no Reform. E há razões econômicas e sociais muito fortes para isso, enquanto o partido de esquerda, os Verdes, é um partido jovem, de classe média. The Greens is a young middle class party. Okay. So Certo. it's shifting. Então as coisas estão mudando. Tá bom. Mas o Keir Starmer continua como primeiro-ministro. É porque não existe uma boa alternativa? Quanto tempo você acha que ele ainda consegue se manter no cargo? How long do you think he can hold on? Well, I think there's a chance that he's going to be Olha, forced out. eu acho que existe uma chance de que ele seja forçado a sair, talvez até na sexta-feira. A posição dele agora é muito fraca. Quer dizer, eu não acho que tenha alguém no partido dele que realmente o apoie. O problema não é que não existam alternativas. Bom, primeiro é que não há alternativas convincentes. Nenhuma das pessoas de quem eu ouvi falar que poderiam substituí-lo me parece alguém capaz de reverter o declínio do Partido Trabalhista. Estão comentando sobre o Andy Burnham, que é o prefeito de Manchester, onde, aliás, o Partido Trabalhista foi muito mal. Falam também do Wes Streeting, que estudou na mesma escola que eu, por sinal. Eu nunca o conheci, mas ele é bem mais jovem do que eu. E eu não acho que ele seja particularmente querido fora de Westminster. Mas, sinceramente, nenhum deles me parece uma figura atraente ou convincente para o eleitorado britânico em geral. E tem tanta gente assim que acabam se anulando uns aos outros. Okay. That they're cancelling each other out. Oh, okay. And there is intense factional conflict between. E existe um conflito interno intenso entre eles. Um dos candidatos mais importantes é um homem chamado Burnham, que é o prefeito de Manchester. Ele não pode se tornar líder do Partido Trabalhista nem primeiro-ministro agora, porque não faz parte da Câmara dos Comuns. Então ele precisa encontrar um deputado disposto a renunciar para que ele possa disputar e vencer uma eleição suplementar, voltar para a Câmara dos Comuns e aí sim desafiar Starmer. Por isso, ele não quer que Starmer renuncie agora, porque esse processo precisa acontecer antes. E, aliás, esse processo levaria meses. Por essa razão, Burnham prefere que Starmer continue por mais alguns meses, apesar do enorme prejuízo que isso tem causado ao Partido Trabalhista. Então você vê toda essa intriga que, de novo, eu acho muito diferente da forma como a política é feita na China hoje. Very alien to the Chinese way of doing politics today. Yeah, because for me it's never. É porque para mim nunca foi uma questão de... Quer dizer, não importa se eu gosto ou não do Keir Starmer, eu só acho que não é bom ele estar tão instável. Sabe, a posição dele é muito peculiar, né? Então, eu não acho que seja bom ele tentar impor políticas de longo prazo agora, porque ele está muito enfraquecido no momento, entende? He's so weak right now, right? So Absolutely. Well, this is where China. Com certeza. Olha, é aí que a China é tão diferente da Grã-Bretanha. Quer dizer, voltando à política chinesa, pelo que eu fui entendendo aos poucos, não só no sentido moderno, mas também histórico, a política chinesa tende a buscar uma posição de consenso, bem elaborada e discutida a fundo. A pessoa, o indivíduo, importa menos do que essa convergência em torno da posição final. Na política britânica, é como nos estados combatentes. Lembra que eu te falei sobre os estados combatentes acontecendo como parte da diplomacia e da política europeia? Pois é, aqui é a mesma coisa. Todo mundo está em guerra com todo mundo na política. É um jogo constante de tentar manter o controle, derrubar os outros e se colocar por cima. Então é algo completamente diferente e eu diria muito difícil de entender para quem está na China. Completely different. And I think very difficult for people in China to understand. yeah, it's even though I've lived in the West. Pois é, mesmo depois de tantos anos morando no Ocidente, ainda é muito difícil para mim entender certas coisas. Por exemplo, agora na Virgínia, como todo mundo está se preparando para as eleições de meio de mandato, tem essa questão do gerrymandering, né? De redesenhar um mapa, ajustar aqui, mudar ali, e eles ficam brigando sem parar. Eu fico pensando, no fim das contas, os dois partidos não são tão diferentes assim, né? Quem quer que seja eleito, para mim, não vai fazer tanta diferença. Mas para eles, essa disputa pelo mapa é uma coisa enorme. Para mim, parece quase um assunto sem importância. Tipo, gente, pelo que exatamente vocês estão brigando?
like a non-issue. Like, what are you guys fighting? Because it is all about power. It's all about Porque tudo gira em torno de poder. É isso, é sobre poder. No sistema ocidental, o objetivo é alcançar poder e dominação. Já o sistema chinês não é sobre poder e dominação, pelo menos não desse jeito. Quer dizer, eu estava lendo a história de Cambridge, estava lendo sobre a tomada de decisões políticas na época da dinastia Song, e dá para ver claramente que havia um esforço constante em busca de consenso. working out towards consensus. Uhum. And of course, there are politics, there are periods of tension. E claro, existe política, existem momentos de tensão, mas isso geralmente acontece quando o assunto é muito controverso. Por exemplo, no século XVI houve uma grande disputa sobre como lidar, um grande conflito sobre como lidar com os problemas na Ásia Interior, envolvendo os mongóis. Isso gerou uma forte tensão dentro do sistema político Ming. Mas normalmente, o foco ficava no problema, não na pessoa. E é por isso que na China, as grandes figuras da história tendem a ser muito mais figuras culturais do que aquelas figuras políticas estreitas e específicas que a gente vê no Ocidente. Focused political figures that you have in the West. É, algo mais voltado para o coletivo. Yeah. Sim, And then solving. E aí, resolver as questões, os problemas, em vez de ficar focando ou obcecado por uma pessoa em específico. Com certeza, é isso mesmo. Yeah. I mean, it doesn't de qualquer forma, as pessoas nem pensam em se colocar dessa maneira. that way anyway. Yeah. Just so you know, I don't know if you paid attention. Só para você saber, não sei se você reparou, tem um cara, o Ted Maxwell, que é sobrinho da Ghislaine Maxwell. Ele também estava concorrendo, eu estava vendo se ele tinha ganhado, ele estava disputando algum cargo de conselheiro, algo assim, mas ainda não vi o resultado. Só para você saber, a família Maxwell ainda é uma família importante no Reino Unido, né? Prominent family in the UK, right? Okay. Certo step, Tá bom? And by the way, eram membros, e são ricos. and by the way, Ah, e aliás, eu fiz uma teoria no meu canal em chinês sobre o Epstein. Então, sabe, entre outras coisas, eu percebi que... Você lembra do Chris Patten, né? you remember Chris Patten, right? The former governor of I remember Hong you- O ex-governador de Hong Kong. William muito. Nosso enviado desastroso, governador de Hong Kong, que tentava negar cinema. Eu aprendi muito, meninos também. so well. He apparently the Chris Patten's family. Aparentemente, a família do Chris Patten tem uma relação bem próxima com a família Maxwell. Em especial com uma das irmãs da Ghislaine Maxwell. Elas são bem próximas, sabe? E, entre outras coisas terríveis que eles fizeram, me parece que o Chris Patten está envolvido, ou pelo menos ciente, de algum tipo de esquema de pornografia infantil acontecendo no Camboja. Mas nesse orfanato no Camboja, havia algumas crianças chinesas. Ou crianças chinesas foram enviadas para lá também. Parece que isso passa por Hong Kong, e o Chris Patten tem algum papel nisso. Quer dizer, ainda tem muitos detalhes que eu preciso entender melhor. Mas parece que isso foi... Bom, eu posso te afirmar categoricamente que isso não foi noticiado na mídia britânica. De jeito nenhum. Media at all. Não. Tem muita coisa ligada às pontes nos arquivos do Epstein que ainda não foi, sabe? Tá bom. Vamos falar da FIFA e da Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a um mês. Eu sinto que tá um caos total agora na FIFA. Eles ainda não fecharam um acordo com a China sobre os direitos de transmissão. São muitos problemas. Na China, dessa vez, a CCTV, que é a televisão do governo central, é quem deveria assinar o contrato, mas eles recusaram completamente o preço. Disseram que é caro demais. É muito injusto. Então, esse parece ser um dos problemas. Mas eu acho a FIFA muito arrogante. Por exemplo, o site da FIFA, se você entrar no site da FIFA agora, eles tiraram o conteúdo em chinês. Nossa, Quer dizer, por que eles fariam isso? Supostamente estão mandando gente para a China agora para negociar esses direitos de transmissão. Mas eles já tinham feito isso há alguns dias, como uma espécie de ameaça para a China. Eu não entendo como é que se negocia desse jeito. Well, you certainly should not negotiate. Now, can I say something? bom, você certamente não deveria negociar.
Agora, posso dizer uma coisa, porque eu tenho um pouco de história nisso. Não com a FIFA, mas com o futebol. O futebol, até os anos 80, era, sabe, só um jogo comum. As pessoas jogavam, existiam os times, e havia também um certo nível de violência na Grã-Bretanha ligado a isso. Um lado feio da coisa. Mas aí nos anos 80, as emissoras de TV entraram, o Rupert Murdoch entrou, e ele basicamente estava disposto a assinar cheques inacreditáveis para conseguir os direitos de transmissão. E isso rapidamente ficou muito corrupto. Meu pai, que naquela época trabalhava no Ministério da Cultura, na Grécia, recebeu algumas pessoas da Associação Inglesa de Futebol. A gente os recebeu para jantar e eu estava junto. E eu perguntei para eles, vocês não ficam envergonhados com a quantidade enorme de dinheiro que está entrando? E eles responderam, não estamos envergonhados. Afinal de contas, tudo isso vai para o esporte. E eu disse, para o esporte? Você está falando de esportes ou está falando de você? Porque no fim das contas, era disso mesmo que se tratava. Não foi, como dá para imaginar, uma reunião agradável. Mas falando de forma direta, hoje em dia, todos os órgãos esportivos no Ocidente são profundamente corruptos. Essa é a realidade. O esporte internacional se tornou extremamente corrupto. Eu me lembro de uma época lá nos anos 70 em que não era assim, mas agora é. A FIFA, em especial, acho que irritou muita gente na China ao tirar o chinês do site deles, o que, na minha opinião, foi uma decisão bem estúpida. E eles ainda acreditam que tem alguma vantagem, porque metade do público deles vem da China. Mas não entendem a situação. Eu até li alguns artigos de opinião dizendo que se a China não conseguisse essa licença da FIFA, o povo chinês ficaria revoltado. Sinceramente, não vejo isso acontecendo. Pelo que dá para perceber nas redes, todo mundo está dizendo que tá tudo bem se a gente não puder assistir. Até porque o horário é péssimo, é de madrugada, bem cedo. Qual é o sentido, né? O horário é ruim para o público chinês, então eles nem estão tentando se adaptar. Eles só pensam, vocês com certeza não podem ficar sem os direitos de transmissão. Acho que estão calculando errado. Eles estão completamente se equivocando e deveriam aprender de novo com o Rupert Murdoch. Eu me lembro de como o Rupert Murdoch, nos anos 90 e 2000, tentou entrar na China e conseguir grandes direitos de transmissão por lá. Mas ele esbarrou nas autoridades chinesas e, pela primeira vez, ao enfrentar um sistema político, ele perdeu. E ficou absolutamente furioso com isso. Ele achava que, por ser o grande Rupert Murdoch, no comando da News International, acabaria vencendo. Aliás, a gente está falando da China de 25 anos atrás, não da China de hoje. Mas quem acha que dá para empurrar a China para lá e para cá? O que é que eu sempre digo? A primeira regra da diplomacia: nunca blefe com a China, porque o seu blefe sempre vai ser descoberto. É exatamente isso que a FIFA está fazendo com a China em relação à Copa do Mundo. Eles acham que, como tanta gente acompanha futebol na China, isso quer dizer que os chineses vão pagar qualquer quantia que a FIFA pedir. E vão se surpreender quando descobrirem que não é bem assim. E nesse caso específico, as pessoas estão irritadas. Acho que estão muito irritadas com tanta arrogância, com essa atitude de achar que todo mundo é obrigado a pagar, que não dá para ficar de fora disso. E não é só isso. A FIFA também rejeitou oficialmente o pedido do Irã para transferir alguns jogos para o México, em vez dos Estados Unidos, por causa de preocupações com segurança. Eu acho que é uma preocupação legítima. Você não acha? Com certeza. Diante da situação, os Estados Unidos e o Irã estão em guerra, e o tipo de ameaça que foi feito aos iranianos, imagine se fosse o contrário, se a gente tivesse um torneio de futebol acontecendo no Irã. Será que os Estados Unidos mandariam seus atletas, seus jogadores para lá tranquilos? Claro que não.
Então, eles simplesmente rejeitaram isso. As vendas de ingressos não estão tão fortes quanto previram. Esse é outro problema. E também tem alguns países europeus falando até em boicote, o que eu acho bem interessante. Tanto a Alemanha quanto a França, especialmente a Alemanha, tem alguns políticos comentando sobre isso. E na Holanda já foram coletadas mais de 130 mil assinaturas pedindo que o governo faça o boicote. Eu nunca imaginei que viveria para ver países europeus boicotando jogos esportivos dos Estados Unidos. The European countries boycotting US sports games. Yes. Well, it's true enough. Now, I think the other thing to say is that Bom, é verdade. football, Agora, soccer, acho que outra coisa importante de dizer é que o futebol já não tem hoje o papel central na cultura europeia que teve no passado. Quer dizer, 30, 40 anos atrás, era o jogo que unia a Europa. Durante a Guerra Fria, por exemplo, era um fato. De cada lado do muro, os meninos jogavam futebol e as pessoas iam assistir às partidas. Era uma das poucas coisas que realmente uniam toda a Europa. E é impossível exagerar o quanto isso era importante culturalmente. Não existe nada parecido em nenhuma outra região que eu conheça, talvez só na América Latina, onde o futebol também tem um peso enorme. Mas essa importância caiu muito. E eu acho que, em parte, a corrupção que se espalhou pela FIFA e por boa parte do esporte afastou as pessoas de um jeito impressionante, a ponto de muita gente já não sentir mais que esse é o seu jogo. so that they no longer feel that it's their game anymore. I think probably a little bit that is Acho que um happening pouco in disso China também está too. acontecendo na China. Yeah, plus Chinese Além disso, a athletes seleção also chinesa é have sempre so tão they're ruim not que nem tá in nesses this jogos finais aqui. in this, Então esse é mais um race, motivo so pelo qual eu there's acho que a another reason, CCTV I think, chinesa pensa. the A gente Chinese nem tem um CCTV time para is like, torcer, né? we don't even have a team to root for, so Por que a gente se Stewart fall? yeah, exactly, to pay this É exatamente para pagar essa taxa absurda. E a Índia ainda não garantiu a transmissão. Em parte, isso é porque o evento simplesmente não é algo grande por lá. Então, a Índia também não está tão interessada assim. Ou seja, estamos falando de China e Índia, possivelmente, sem assistir. not watching. Yes, I'm quite well. Pois é, exatamente, com certeza sim. Yeah. The last thing, this Saturday, talking about Por último, nesse sábado, falando de cultura, vai acontecer a final do Eurovision. Agora, no Eurovision, fiquei surpresa ao descobrir que, na verdade, 5 países boicotaram o evento desta vez por causa de Israel. Eles deixaram Israel participar, mas acho que no ano passado ou no anterior, eles tinham rejeitado os russos. Então, Islândia, Irlanda, Holanda, Eslovênia e Espanha boicotaram o Eurovision. Agora, isso é verdade? O Eurovision também já não é tão importante quanto era antes, né? Not Nem de longe. Quer dizer, eu estava lá no auge do Eurovision. of Europe. Eurovisão é. And that was basically the 60s, the 70s. E basicamente foi assim, nos anos 60 e 70. United Europe, basically. Naquela época, a gente vivia uma Europa unida, de certa forma. Os países do leste europeu ainda não participavam, mas todo o resto da Europa Ocidental estava totalmente envolvido com aquilo. Massively. E as músicas? Bom, qualquer música que ganhasse, eu nem lembro mais de algumas das antigas. Enfim, hoje em dia não tem mais nada a ver com o que era. E, de novo, há essa sensação de que tudo ficou meio corrompido, muito político, e as pessoas não estão satisfeitas com o fato de a política ter assumido um papel tão dominante nisso agora. Então, cada vez mais gente está perdendo o interesse. E, para ser sincero, a música já não é tão boa assim há muito, muito tempo. And the music, frankly, hasn't been that good for a very, very long time. That's true. Yeah. É verdade. When I was in Sweden, I always Quando eu morava na Suécia, eu sempre gostava de assistir, porque normalmente a gente via junto com alguns amigos. E é muito interessante ver os suecos, sabe? Os suecos mesmo. Eles realmente não querem ver a Noruega ou a Dinamarca ganhando, sabe? or Denmark win, De jeito nenhum. É, mas olha, isso faz parte da graça. For fun. Sim. I mean, like Ireland always voted against. Quer dizer, a Irlanda sempre votou contra a Inglaterra. Mas sabe, fazia parte do jogo. Todo mundo sabia disso. É, tá vendo? Esse é um bom exemplo, porque o ABBA basicamente começou com o Eurovision. Pois é, hoje em dia é impossível imaginar uma banda se lançando por causa do Eurovision. Simplesmente não vai acontecer. Eurovision. I mean, it just isn't going to happen. Tá bom. Então vamos conversar na próxima quarta-feira. Eu vou falar com você de lá da China. all right. Excellent. Excelente. Aproveite bastante a viagem à China. A gente se vê então. See you then. Thank you Muito so obrigada. much. Tchau. Bye.
Tchau.